Crime de tráfico de drogas. E aí, tem defesa? Como é que eu vou me defender, sendo que a polícia falou que aquela droga era minha, aquela substância era minha, e aí? Não era minha, ou não era tudo meu, e assim, o que eu faço, Carlos? Me ajuda. Vamos lá, eu vou trazer nesse vídeo 3 teses muito fortes para que você consiga se defender numa acusação de tráfico de drogas. Bacana? A primeira é cadeia de custódia. O que é cadeia de custódia? É todo um procedimento que uma prova, um vestígio tem que passar, tem que seguir para que ele seja válido para uma acusação criminal. Então, se houve ali a apreensão de uma quantidade, uma substância ilícita, e ela não é lacrada naquele ambiente, não é feito o registro das pessoas que acessaram, quem fez a apreensão, para quem que foi entregue, quem que examinou e assim por diante, se houver omissão das informações da cadeia de custódia que é prevista no Código de Processo Penal, esse vestígio, essa prova, ela pode ser anulada, ela pode se tornar imprestável, ela tem que sair do processo. E se for a substância ilícita, por exemplo, que ela vai sair do processo, acabou a materialidade. Se não tem materialidade, não tem acusação de tráfico, ou seja, pode-se lutar por uma absolução, tá bom? Então, cadeia de custódia é uma grande tese de defesa para tráfico de drogas. A segunda é o procedimento da abordagem. Por quê? O Código de Processo Penal prevê quais são as formas e os requisitos para que uma autoridade faça uma abordagem. Então tem que ter uma fundada suspeita, e essa fundada suspeita ela tem que ser justificada, ela não pode ser, olha aquele cara ali, ele tá agindo estranho, né? Vamos lá ver aqui se ele tem alguma coisa. Não é assim que funciona. Tem que de fato ele falar o que é agindo estranho, por que despertou do agente público a necessidade de fazer essa abordagem. Pô, Carlos, vou fazer um parênteses aqui, né? Pô, Carlos, assim você dificulta demais o trabalho da polícia, porque se ela tem que justificar tudo, fica mais complicado, né? Eu acho que ela pode ter o direito de abordar. De onde que saiu essa necessidade de justificativa, né? Do direito à intimidade que existe do indivíduo. Então, o Estado não pode ficar violando a sua intimidade, a sua liberdade, por qualquer motivo, né? Porque a intimidade do cidadão, ela é um direito constitucional. Você não pode abrir mão dele para o Estado a qualquer momento. E o que nós víamos e vemos ainda, né? Estereótipos, pessoas de certo estereótipo, então pessoas de periferia, pessoas negras, que são mais abordadas do que outras. Então não é que existe ali uma justa causa para uma abordagem, mas é simplesmente porque provavelmente ali tem, ou talvez tenha, e se não tiver, qual é o problema de eu ficar abordando uma pessoa todo dia? É horrível, então a gente não pode concordar com isso. Então, o direito a essa intimidade ele tem que ser resguardado pela Constituição e os agentes públicos têm o dever de cumprir isso, né? Então, essa justa causa, ela tem que ficar esclarecida. E se você estiver sofrendo uma acusação de tráfico, onde a abordagem que foi feita não foi justificada para fazer uma revista do carro, por exemplo, e assim por diante, você pode também anular a apreensão dessas provas, e aí se não tem a substância ilegal, não tem materialidade, não tem crime, pode se lutar aí por uma absolução. Bacana? E o terceiro ponto é a materialidade em si. Então, os dois pontos anteriores que eu falei, eles tratavam de materialidade. Mas aqui, o que eu vou trazer para vocês é requisito processual.
Quando existe uma apreensão de uma substância ilícita, ela tem que ser enviada para a perícia, para que a perícia diga se ali de fato existia alguma substância ilegal ou não. Pode ser um montinho de pó branco que é talco, pode ser um monte de graminha ali que é orégano, que é couve, que não sei. Então a perícia tem que trazer comprovando com um teste e a metodologia de que aquela substância apreendida era ilícita, tá? Então eles fazem um laudo preliminar da apreensão, dizem se preliminarmente aquilo acusou como sendo ilícito ou não, e aí é enviado esse material para o Instituto de Criminalística para que o Instituto de Criminalística faça a perícia final para dizer se de fato aquela substância ela era ilícita. Se esse laudo final não chegar ao processo até o momento da audiência de instrução, quando o réu vai falar, vai ser ouvido, vai ser finalizada a produção de provas, não se tem materialidade, porque a lei de drogas exige um laudo. Então, se não foi trazido esse laudo ao processo, não existe materialidade. Se não tem materialidade, não tem crime, também pode-se lutar aí por uma absolução. Então, isso é muito importante, mas é uma coisa formal, que o seu advogado vai se atentar no momento do processo. Se tem ou não o laudo definitivo ali de análise daquela substância, tá? Então, aí foram 3 formas, 3 teses de defesa que são muito importantes, que os tribunais superiores têm entendimento meio pacificado já, no sentido de que se violar algumas dessas não pode ter condenação, que você pode ter aplicado ao seu processo através aí do seu advogado ou do seu defensor. Bacana? Se você gostou desse conteúdo, já deixa o like aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações. Carlos, eu tive uma ideia ou eu tenho algo que eu tenho muita dúvida, eu gostaria que você falasse. Coloque aqui nos comentários. Eu vou ter muito prazer em responder, em gravar para você, tá bom? Meu nome é Carlos Eduardo Ramos, eu sou advogado criminalista há 12 anos e aqui nesse canal você vai encontrar informações sobre tudo que você precisa saber de defesa criminal, inquérito policial, processo, abordagem policial, o que pode, o que não pode, todas as dúvidas que você tiver sobre os seus direitos nesse assunto, aqui você vai encontrar.